Boa noite a todos e todas. Vamos começar aqui mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas e vamos trabalhar hoje o autor chamado Thomas Hobbes, né? Olá, Duarte. E a partir de uma perspectiva bem interessante, né? Olá, Letícia. Boa noite. Esperar o professor entrar aqui. Vamos ver uma perspectiva interessante que é a teoria clássica do riso, né? Em Thomas Hobbes. A gente está muito acostumado a, quando estuda Hobbes, né? Estudar o aspecto contratualista, o teórico absolutista, né? Foucault Beer, sempre presente. Uma ótima página. Boa noite, Letícia, minha querida aluna. Vamos ver o professor também. Essas aulas virtuais não dá mais não, mas por enquanto tem que ser assim. Inclusive amanhã temos aula, né? Esperar só o professor Delmo entrar pra gente dar início aqui à live. Lembrando que a live ela fica salva, né? Ela depois fica para todo mundo aí que quiser acessar depois. Como acabou de entrar, mandar a solicitação aqui para ele, para a gente dar início à nossa live. Está processando. Ainda não vejo sua imagem, professor. Ela está como se estivesse carregando, mas a tela está toda escura. Agora sim. Agora, né? Cons Ótimo. Consegue me escutar bem? Olá, sim, ótimo, ótimo. Tá, a tua fala tá dando um delayzinho. Tá. É por causa Da caixa de som. da caixinha de som. É. Bom, vou apresentar aqui o professor Delmo. A boca mexe e depois aqui vem um Tá som. ruim? Eu acho que é a internet. Mas assim, o som tá limpo, dá para escutar. O importante é isso. A imagem está muito boa também. Vou fazer aqui uma apresentação do professor Delmo, né? O professor Delmo, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título dele é O Problema da Liberdade e a Liberdade como Problema em Thomas Hobbes, que também virou um livro, não é isso, professor? Revisando conceitos e avaliando as interpretações. É um livro que, inclusive, você encontra no Amazon, né? Também escreveu Filosofia e Lógica. E o tema que o professor se propôs a tratar aqui é muito interessante, porque, normalmente, quando a gente estuda o Thomas Hobbes, né? A gente sempre vai naquela ideia do contratualista, do teórico absolutista. E aí o tema que o professor Delmo propôs para a gente é Hobbes e a teoria clássica do riso. Né? É bem interessante, é uma perspectiva que para muita gente não tinha conhecimento, e vai ser bem interessante escutá-lo falar, professor. Aí você tem o tempo que julgar necessário para poder expor esse seu estudo, né? Acredito que seja um estudo mais recente, né? E aí depois a gente vai fazendo as perguntas de acordo com a fala. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Tem a palavra. Muito obrigado, Hugo, pelo convite. Eu tenho acompanhado também as lives dos professores. Ontem mesmo eu estava escutando a live do professor Candioto sobre biopolítica. Excelente live. É um tema que eu me interesso também. E é um prazer estar aqui com você, com o público, para a gente compartilhar um pouco esse conhecimento a respeito do Hobbes, né, e da temática sobre o riso. Eu vim aqui hoje falar sobre a teoria clássica do riso do Hobbes. É um tema pouco abordado na academia. Eu já tinha me enveredado um pouco sobre essa temática algum tempo atrás, daquela revistinha chamada Ciência e Vida, né, que é uma revista especializada para filosofia, e acho que uns 5 anos atrás, se eu não me engano, e eu acabei escrevendo alguma coisa direcionado à teoria clássica do riso. E, ultimamente, eu tenho retornado, inclusive, eu estou com um artigo
submetido a respeito da teoria clássica do riso, e é o que eu vou estar falando aqui hoje, né? Um pouco desse artigo e conversando, né? Claro que não dá para a gente expor de uma maneira muito abrangente, né? Mas algumas questões interessantes. Inclusive, eu queria também fazer uma remissão à época atual, né? Porque, além de tudo, né, a teoria clássica do riso, você mesmo comentou no convite, é algo Isso. atualíssimo, né? Nós estamos vivendo em plena teoria clássica do riso, né? Mas, enfim, então, eu queria começar falando o seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, o Hobbes ele nunca se interessou em escrever uma teoria, uma sistematização a respeito do riso, né? Ele não escreveu um livro a respeito disso. O que se tem é a abordagem do Skinner, né? Nesse livrinho aqui, ó, famoso, pequenininho, chamado, né, Hobbes e a Teoria Clássica do Riso, onde ele vai linkar, fazer um link entre os teóricos clássicos do riso e o Hobbes, né? Fazendo uma relação com algumas questões que o Hobbes coloca, principalmente no Leviatã, e os elementos da lei natural, né? Então, ele vai... a ideia do Skinner é mostrar que o Hobbes ele continua a teoria clássica do riso na Idade Moderna, né? Essa é a ideia central do Skinner, mas eu vou mais além. Quando a gente começa a fazer uma leitura a respeito da relação do Hobbes com a teoria clássica, a gente começa a identificar que o Hobbes ele faz isso justamente para mostrar a sua teoria da natureza humana, né? E muito mais do que isso, né? O Hobbes, né, a partir de então, a minha ideia é que o Hobbes, ao utilizar a teoria clássica do riso, utilizar os elementos da teoria, ele vai estar descrevendo a sociedade que ele vive, a sociedade burguesa do século XVII, onde as pessoas estão preocupadas com o seu individualismo, onde as pessoas estão preocupadas com honra, reputação, poder, né? Então, essa é a maneira geral que o Hobbes se apropria da questão da teoria do riso. Então, eu vou, depois dessa explanação, eu quero entrando no assunto de forma mais contundente. Eu fiz um resuminho aqui, eu vou tentando seguir. Fica à vontade. Eu vou só rapidinho, porque a sua voz está fugindo muitas vezes. Ela fica um tom bom, depois ela se apaga. Aí depois ela volta e eu tô com medo de perder algumas coisas. Entendeu? Não sei se... Eu vou tirar certo. Só para ver se melhora. De repente... Muito melhor. Muito melhor. Ah, então era o Bluetooth da caixinha. Tá ótimo. Imagem e som ótimo. Pronto. Tá ótimo. Agora sim. Pronto. Isso aí. Então vamos lá, então. Foi ótimo. Pronto. Então, até já estão agradecendo aí, ó. Estavam perguntando, seria possível melhorar? Já conseguimos melhorar. Então, falando do livrinho, né? O Skinner, ele vai caracterizar a teoria clássica do riso, né, como em algumas obras, né, que vão de Platão a Quintiliano, né? Ele faz uma investigação, né, desses autores que estão fazendo uma explanação a respeito do riso. E ele identifica nesses autores, né, que eles estão preocupados em saber a origem das emoções que provocam o riso, né? Então, Aristóteles, na retórica, ele fala muito bem isso, né? De como o riso, né? Inclusive, é o livro, aquele proibido do Nome da Rosa, né? Sobre o riso, né? Porque os teóricos clássicos, segundo Skinner, eles reprovavam o riso. A grande questão que está ligada, né, ao riso na antiguidade é que o riso era motivo, né, de censura. Era um ato obsceno, né? Ele estava ligado à obscenidade, né? Tanto é que é retratado bem no livro, né, a respeito do Nome da Rosa, tem essa relação de obscenidade, né? Então, toda a trajetória da teoria clássica do riso, né, é fazendo uma censura
de certa forma, ao modo como o riso procede na sociedade. Daí esses autores, né, segundo Skinner, tentarem fazer uma investigação de como, né, o riso, de certa forma, procede, a sua origem, quais são as consequências, né? E sempre, né, dentro dessa investigação, o Skinner está ligando, né, a teoria clássica do riso como o riso como um desprezo, o riso como zombaria, o riso como escárnio e, principalmente, o riso como superioridade, né? Que é onde o Hobbes vai linkar a teoria dele. O riso né, rir do outro é um motivo de superioridade, né? O escárnio para o Hobbes, né? O escárnio para a teoria clássica do riso é uma questão de ser superior ao outro. Olha que interessante, né? Isso, né? Então ele faz aqui no livrinho uma abordagem, ele começa falando sobre Aristóteles, né? Que é o precursor da teoria do riso, né? O Aristóteles faz uma reprovação, né? O riso é um desprezo, é algo desprezível. E o interessante é que o Skinner ele vai categorizar a teoria clássica do riso, né? E vai colocar duas interpretações. Uma interpretação que tenta difamar o riso, né? O riso está ligado a uma moralização, e tem aqueles teóricos que vão, de certa forma, ver algo positivo em relação ao riso, né? O Hobbes, o Skinner, ele vai retornar à ideia de que o riso é algo, né, a ser censurado, não é? E isso está muito ligado à teoria humanista, né? A retórica, a questão que envolve, né, aqueles estudos iniciais do Hobbes ligado ao humanismo, né? E o Hobbes, né, ele vai identificar duas questões aí relacionadas ao riso como elemento a ser censurado. O riso está ligado ao entusiasmo súbito e o riso é vanglória. Eu vou explicar isso mais para frente. São dois conceitos fundamentais, né? E o Skinner relaciona o Hobbes àqueles teóricos que vão usar o riso dentro de uma teoria da superioridade. E é exatamente esse o ponto que eu queria chamar a atenção, né? Porque o Hobbes, né, ele utiliza o riso em duas formas fundamentais. Para mostrar, né, que há uma sociedade de mercado competitiva onde o riso é uma expressão desse elemento, né, de ser superior, de ter honrarias, né? Mas também interessante porque, numa leitura mais acurada, a gente vai começar a perceber que o Hobbes também ele vai, de certa forma, desprezar essa ideia do riso ser uma demonstração de superioridade. Ele vai, inclusive, criticar essa ideia, né? Criticar essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele quer usar o riso para mostrar o quê? A natureza humana. A ideia de resgate da teoria do riso, né, dentro da obra de filosofia política do Hobbes, é exatamente para mostrar a natureza humana. Quem leu aí o Leviatã, né, quem leu lá os elementos da lei, o De Cive, vai ver que o Hobbes é conhecido por isso, por descrever a natureza humana de forma egoísta, possessiva, né, que vai culminar com o quê? Com o estado de guerra, né? Ele tira os elementos da natureza humana para justificar o Estado, né? A presença do Estado, a presença de um poder comum que vai, de certa forma, disciplinar os homens. Então, tudo começa, né, mostrando a sociedade. Quem é o homem por Hobbes, né? Qual é a natureza desse homem? E quem já tem uma leitura, né, mais aprofundada do Hobbes, né? Quem já tem alguns passos, né? Porque não é fácil ler o Hobbes. Todo mundo acha que o Hobbes é fácil, né? É um autor... Olha, qual é o melhor autor? Heidegger ou Hobbes, né? E aí eu falei assim, olha, o Hobbes é mais fácil. Que nada. Aquele que é mais fácil é pior do que os difíceis, né? Porque eles levam a gente a cada... Não é fácil nada, porque se a gente vê a gama de interpretações que se faz do Hobbes,
mostra que ali, aquela leitura fácil dele não tem nada de fácil, apesar de o Leviatã ser escrito justamente para facilitar, né, para ele atingir um público maior. Mas ali não tem nada de fácil, não. Primeiro porque, né, numa leitura não muito aprofundada, a gente começa a questionar o Hobbes. Né? Olha, que natureza humana é essa aí? Né? Da onde que o Hobbes está tirando, né, que nós nos movemos por igualdade, superioridade, glória? Né? Será que isso está mesmo escrito lá dentro do nosso conatus? Né? Será que isso está escrito dentro da nossa, do nosso mecanismo corpóreo? Né? Então, isso é uma grande discussão no meio acadêmico, né? Da onde o Hobbes está tirando essa ideia de natureza humana. Então, tem duas correntes. Né? Tem aquela corrente naturalista, né, que identificam que o Hobbes não está falando do ser humano em si, ele está falando de corpos em movimentos, como a física. Né? E exatamente foi isso o que me interessou. Né? Quando me perguntam, Demo, por que você vai estudar Hobbes? Né? Inclusive, né, para quem estuda Hobbes no Brasil, é algo que a gente carrega uma cruz muito grande. Né? Porque o Hobbes é tido como um filósofo dos adjetivos mais horríveis que tem. Não é? Então, já me chamaram de nazista, já me chamaram de totalitário. Né? E exatamente a minha tese, Hugo, é para mostrar o contrário. Hobbes não tem nada, mas estigmatizou. Né? Como outros filósofos são estigmatizados. Né? Você falar que lê Marx, você é comunista. Né? Eu estudei Nietzsche e sempre me chamaram de ateu, de defensor de Satã. E o Heidegger, né? O Heidegger, então, se alguém vê um livro na casa de alguém, é cara nazista, né? Exato. É a mesma coisa o Hobbes, né? Ninguém entendia. Pô, Delmo, você vai falar de liberdade em Hobbes? Pelo contrário, o Hobbes não prega liberdade. Isso tudo é fruto de má leituras, né? Então, o que o Skinner liga à teoria clássica do riso é exatamente mostrar que o Hobbes ele não está levando uma proposta naturalista, né? De modo a ligar a natureza humana à ideia da física, né? Dos corpos, movimento. Só uma observação. Esse ano eu comprei aquela obra de Bertrand Russell, que é a História da Filosofia Ocidental, e na parte que ele fala sobre Hobbes, ele fala isso, essa questão da física. E ele fala assim, Hobbes era alguém que se dedicava ao estudo da física, era a grande paixão dele, mas ele ficou conhecido como um filósofo político. Né? Mas que ele fazia estudos. Quando você falou agora da questão da física, eu me lembrei dessa passagem do livro dele. Não, realmente, se você pegar o De Cive, né, ele fala no prefácio que ele, na verdade, ele queria ser um físico. Ele vinha fazendo um estudo de física. Só que no meio do caminho, o que acontece? Surge a Guerra Civil da Inglaterra. Né? A Guerra Civil fez ele mudar o rumo da pesquisa dele. Ele abandonou a parte da física, mas ele levou elementos. Se você pegar o Leviatã, a gente vê desde o começo ele falando das sensações ligadas à física. O próprio conato é um movimento, né, de aproximação. Os homens são corpos em movimento. Né? Mas, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é que existe uma teoria, né, que é aquela pelo qual o Skinner está se prevalecendo, né, que o Hobbes, na verdade, ele não está fazendo uma teoria física. Né? Ele está descrevendo o homem daquela sociedade que ele está vivendo. Né? É aquele livrinho do Macpherson, A Teoria do Individualismo Possessivo, um livrinho famoso que tem aí, que todo mundo bate no Macpherson, porque o Macpherson ele mostra que o Hobbes está pintando ali na teoria política dele aquela sociedade que está nascendo. Uma sociedade burguesa, pré-capitalista, interessada em honrarias, poder. Né? Então não tem nada
de física, tem a realidade. O Hobbes é um realista para esse pessoal. E o Skinner faz essa ligação. Ora, quando o Hobbes se apropria da teoria clássica do riso, é exatamente para mostrar as características da sociedade que ele está vivendo ali, né? Que é aquela sociedade relacional de mercado, onde todo mundo está em competição, né? Onde cada um está querendo poder, honraria, glória, né? E o riso entra nisso aí, né? O riso, na verdade, né, entra como uma paixão de superioridade. Eu rio do outro para mostrar que eu sou superior ao outro, né? Tem uma coisa de Nietzsche também aí, por aí, né? Eu não sou especialista em Nietzsche, mas às vezes eu vejo alguma coisa aí, né? Você ri do outro para mostrar que você é superior. Ri das falhas, de algo condenável, né? E isso tem me lembra um pouco de vontade de poder, né? Não sei. E quando você fala da expressão conatos, que é até uma inspiração de Nietzsche para a escrita dele, e quando ele fala da vontade de potência ou vontade de poder, é uma inspiração dessa. Só que ele vai beber mais da fonte da conatos em Spinoza, né? Mas outra coisa interessante, quando você fala os termos, as pessoas tendem a associar, né? Conatos é Spinoza. Aí quando você fala conatos Hobbes, a pessoa fica como assim? Porque parece que é tão, principalmente quando vai para o ensino médio, é muito engessado, sabe? Porque os alunos tentam decorar. Então eles pegam assim, Hobbes, contratualista, absolutista, pronto. E aí cai naquilo que você estava falando, né? Que eles chamaram de ditador, de nazista. Então é muito interessante uma aula, por isso que a ideia do projeto é essa, trazer professores que são especialistas em temáticas, em certos autores, para trazer, às vezes tratando de um assunto que as pessoas não têm acesso, por exemplo, a teoria do riso em Hobbes, ou falando daquele conceito que é engessado, e aí você abre o leque. E aí as pessoas começam a perceber que não é tão simples assim. Então, como você falou, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, a pessoa, isso é simples, vai falar de política e ética, é tranquilo. Claro que não é tranquilo. E quanto mais você estuda, mais você percebe que não é nem um pouco tranquilo, né? Não, com certeza. Mas a nossa angústia, né? Agora, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza que eu estou meio fora. O Hobbes, ele é anterior ao Spinoza, não é? Hobbes é 16, né? Eu não... É anterior. Eu acho que... O Spinoza bebeu da fonte de Hobbes. A ideia de conatos... Exatamente. Todos eles. O Hobbes é anterior ao Rousseau, é anterior ao Locke, todos. Agora, a ideia de conatos é do Hobbes, né? A ideia de conatos... Agora, se você for parar para pensar, ver, não é a ideia de conatos do Spinoza e a mônada do Leibniz tem muita relação com o conatos. Porque conatos é o início de um movimento imperceptível que leva às nossas ações. A ideia de conatos para Hobbes está ligada à ética, né? A agir, né? Mas também tem uma conotação física. Né? O conatos é algo que impulsiona o corpo a se movimentar. Ô, Delmo, tu percebes que essa conatos, ou essa mônada e Leibniz, tem uma teoria ainda... Tem uma teoria, não, desculpa. Tem uma inspiração ainda lá dos atomistas? Tem alguma ligação com isso? Eu acho que, inclusive, Aristóteles, né? Eu acho. O Hobbes, ele é anti-aristotélico, né? Mas, para mim, é o mais aristotélico de todos. Né? Porque ele tenta romper, né? A ideia principal do Hobbes é romper com a ideia de política de Aristóteles, né? Mas, na verdade, ele se apropria de várias questões de Aristóteles, né? Eu já falei isso em congresso, já queria me bater e tudo, mas tem gente que concordou comigo, né? Tem gente importante que estuda Hobbes no Brasil que falou, eu acho também. Né? Porque tem isso também. E essas tradições filosóficas, né, eles batem naqueles autores que eles constroem as suas teorias, mas eles se apropriam de coisas, esses autores. Né? Quase todos são assim. Todos os filósofos que eu leio, olha, fulano é contrário a uma corrente, mas eu identifico aquela corrente dentro de fulano. Isso. Não é assim?
Muitos, muitos. Eu acho isso o Hobbes, né, é, se aprofundando. Esses anos todos que eu tenho lido Hobbes, cada vez mais eu vejo o Hobbes se apropriando do Aristóteles. Com uma ideia de conatos. Conatos é o primeiro Uhum. motor, né? É aquele movimento que vai E gerar o talvez, movimento, quando você fala né? primeiro motor, já vem a ideia de Aristóteles na cabeça, São Tomás de Aquino, não é? E, sim. Mas estão tudo Isso, nesse isso. pessoal todo aí, né? Tá tudo no Hobbes, no Leibniz, no Spinoza, né? Spinoza, então, eu tenho uns amigos, o Renato, Sim, né? Ele falei vai muito com ele falar ontem com já, você já está aqui. combinado o dia. Ele falou, o Renato, nós demos um curso juntos lá no Rio, na Casa do Saber. Eu falei sobre Hobbes, ele sobre Spinoza. Chegou uma hora que eu achava que o Spinoza era o Hobbes. Eu falei, cara, nossa, e como havia algo, claro que com as suas Uhum, devidas especificidades, mas tinha muitas questões colocadas pelo Spinoza que o Hobbes já uhum. tratava há muito tempo, entendeu? Mas, enfim, né, voltando lá Isso. ao riso, né? Então, é interessante, né, que aí o riso, né, com um instrumento de dominação, É. né? Incrível isso, né? Porque hoje eu vejo isso, Hugo, direto, né? Certos atores políticos riem da cara da gente, zombam, né? Eu não sou É coveiro, é o riso rindo, né? debochado, né? Quer dizer, e Isso. demonstrando superioridade. Isso é uma gripezinha. Eu sou superior, né? E você, quer dizer, nossa, isso é incrível, né? Como está tudo aqui, né? Uhum. No Hobbes, né? O riso é um instrumento de autoglorificação, segundo Skinner, e um instrumento de dominação, né? Porque quando você está numa situação onde você emite uma gargalhada, mas não é uma gargalhada de prazer, né? O Hobbes fala isso. É uma gargalhada de desprezo. Opa, né? O riso para o Hobbes, né? O Hobbes não está analisando o riso como uma situação de, é, é, de alegria, né? O cerne da ideia do riso do Hobbes, né? É que o riso é uma paixão, né? É um elemento de desprezo ao outro, né? Então, quando eu ri, então o que ele está tratando aqui não é o riso do humor, né? Não é o riso ontológico, né? É o riso que está ligado a um sentimento, né, de superioridade, é um sentimento de escárnio, de desprezo ao outro, né? E daí a ideia do riso está agregada ao poder. Porque quando eu desprezo o outro, né, e tem um sentimento de escárnio, né, me parece que se acopla à ideia de ser superior, né? E isso está muito ligado àquela sociedade burguesa, né? Que o Hobbes estava vivendo ali, onde todos os homens estavam em uma luta constante por poder, por honrarias, né? E por glória, né? Ele fala isso, né? Eu vou ler um pedacinho só aqui para a gente contextualizar isso. Ele fala assim, ó, o riso não é outra coisa senão a honra súbita, proporcionada por uma concepção súbita de alguma superioridade presente na natureza humana, em comparação à fraqueza do outro. Além de tudo, o riso é um instrumento de comparação, né? Quando eu rio do outro, segundo Hobbes, né, eu rio para me compará-lo, né, diante da fraqueza que eu percebo nele, né? Então, além de ser algo que remete à superioridade, é algo também de comparativo, é um instrumento de comparativo, né? Então, eu imagino assim, né? O Hobbes, né? Ele vê o seguinte, né? Nesse mercado da sociedade burguesa, onde estava todo mundo competindo, né? Em competição por honra, honrarias, né?
Porque ele mostra isso nesse livrinho do MacPherson, ele fala isso, né? O que leva à guerra de todos contra todos é a luta, né, por honra e poder num mercado que é escasso, né? Onde há escassez, há uma iminência de uma guerra, onde todo mundo quer atacar o outro, né? Só que essa guerra não é uma guerra física, é uma guerra quase simbólica, por glória, né? Olha a sociedade que nós vivemos, né? Não é assim? Todo mundo competindo por glória, né? Nessa sociedade empresarial, neoliberal, a pauta é essa, né? É você ser superior ao outro, é você levar ponto, né? É quem faz mais uma coisa, quem domina mais um assunto, ele é glorificado na sala. Quem é o melhor da turma, ele é o exaltado, né? E isso leva a uma competição e, às vezes, a desonra daquele que quer ser o primeiro colocado, né? Existem escolas que Rapidinho, trabalham assim, professor. né? Fala. Alguém ligou para mim e aí eu tive que rejeitar a ligação e o meu som ficou baixo. No caso, assim, eu passei a escutar você muito baixo. Eu queria saber se o pessoal está escutando baixo ou está normal, porque o meu som baixou. E são aquelas ligações que fazem de São O seu som Paulo, aqui está muito bom. 15 ligações por dia, eu saio bloqueando toda vez. Só que quando chegou a ligação que eu rejeitei, o volume ficou muito baixo. E aí eu queria saber se o pessoal que está assistindo está escutando bem. Para você não alterou nada. O seu som está o mesmo. Tá normal, ó, estão dizendo que tá normal. Mas para mim ficou muito baixo de repente. Depois dessa ligação. Será que foi algum... Aí, todo mundo tá dizendo que tá normal, mas para mim tá muito baixo agora. Até para isso, essa ligação de São Paulo atrapalha, né? E vocês estão me escutando bem? Dá para me escutar bem? Muito bem, muito bem. Eu é que não estou escutando. Eu vou encostar mais aqui perto do celular para ver se consigo escutar. Mas continue, por favor, professor. Sim, então, a gente estava falando da competição, né, da sociedade capitalista, da sociedade atual, né? O que me parece, assim, né, o cenário que a gente consegue verificar do Hobbes, né, daquela época contemporânea dele, né? O que a gente consegue perceber parece que é uma sociedade, né, que está girando aí em torno onde as pessoas querem sempre ter honrarias, né? É uma competição por glória, por reconhecimento, né? E nesse rol, nesse contexto, né, onde há essa competição, né, o riso entra aí como um instrumento de superioridade, de escárnio, né? É quase uma demonstração, né, de que o sujeito ele tem elementos que o outro não tem, né? É quase que um sentimento, né, de desprezo em relação ao outro por ele não ter a mesma capacidade, né? E se a gente parar para pensar o que eu estava falando, né? Ora, eu vejo muito isso, né? Nas pequenas, nos pequenos, vamos dizer assim, micro-relações que nós temos na sociedade, né? Por exemplo, na sala de aula, né? Aquela competição entre aquele que quer ser o melhor, ter as maiores notas, né? E as compensações para quem realmente precisa, né? E quer competir, vamos dizer assim, não é? Então, assim, é um cenário de uma competição, né? Onde o que interessa é você ter mais honraria para mostrar superioridade em relação ao outro, né? O cenário que o Hobbes está vendo ali é o cenário que a gente vê hoje, né? Nossa sociedade, né? É quem tirou a maior nota do Enem, é recompensado, e todos os subterfúgios para você conseguir ter honrarias e reconhecimento na sociedade, não é? Então, quer dizer, e o Hobbes é perspicaz, né, em analisar que essa relação é uma relação que demonstra superioridade, mas, de certa forma, ele também vai identificar
que nessa relação, né, de desprezo e glória de uma competição entre os indivíduos, né, isso, de certa forma, não é algo positivo, né? Ele identifica isso, né? Ele vai identificar, é uma coisa muito interessante que ele fala lá nos elementos da lei, né? Ora, o riso, ele é uma comparação, né? É uma comparação que se experimenta a partir daquele que identifica a sua superioridade em relação ao outro, não é? Então, a partir do momento que eu me sinto superior em relação ao outro, né, o cenário que o Hobbes mostra é que eu tenho o direito de rir, né, e de esnobar ao outro, né? Então, o riso é uma paixão que demonstra a superioridade a partir do momento que eu percebo que eu sou superior ao outro, né? Olha que interessante, né? É como se fosse um mecanismo, né, de externalizar aqui o sentimento de superioridade, né? Uma sociedade capitalista que é regida pela competição, né? O que determina, né, a superioridade não são os bens capitais, né? Mas exatamente o sentimento de escárnio em relação ao outro. Olha que interessante isso, O né? professor, Né? tá muito baixo, mas eu estou encostando aqui para poder escutar, mas tá me escutando bem, né? Eu falando tá bom. Esse sentimento Ótimo. de superioridade e esse riso, né, como uma ação de escárnio, e isso revela algum tipo de falta da pessoa que quer se demonstrar de maneira superior? Exatamente, Hugo. É aí que entra a questão. O Hobbes, né, o que eu identifico na leitura, né, exatamente é uma ruptura do Hobbes, né, embora ele seja um autor que recupere essa visão da teoria clássica do riso como elemento de superioridade, ele vai reprovar isso, né? Ele vai reprovar essa visão do riso como elemento de exteriorizar a superioridade. Por quê? Né? É exatamente isso que você falou. Né? Ele vai dizer o seguinte, ora, na verdade, quem zomba do outro, quem ri do outro, né, porque que é superior, na verdade, está zombando justamente porque reconheceu uma fraqueza em você. Uhum. Né? Então, quer dizer, eu faço o escárnio do outro, eu zombo do outro, porque eu já reconheci que o outro é melhor do que eu. Né? É isso que ele chama de pusilanimidade. Pusilanimidade é a palavra que significa fraqueza. Pusilame é aquele que se acha forte, mas na verdade é um fraco. Olha aqui, olha como é atual. E é uma análise que tem um viés psicológico muito forte, né? Uma análise psíquica, assim, da formação da personalidade, né? Dos indivíduos. E que hoje, assim, naquela época não existia psicanálise, mas atualíssimo, né? Hobbes mais do que nunca atualíssimo. Agora, se a gente for pegar, eu só posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, a questão do bullying, né? Ora, eu sempre vejo o bullying assim. Aquele cara que faz o bullying, né? É exatamente o cara que é o fraco, né? É aquele cara que tem um sentimento de fraqueza. Aí ele quer demonstrar superioridade fazendo escárnio do outro. Isso quando não vai para, né? Isso quando não descamba na violência, né? Na violência, né? Na homofobia, né? E vai embora, né? É você ver o outro como inimigo a partir do momento que você percebe que você faz parte do outro, né? Olha que interessante isso, o Hobbes está mostrando um traço psicológico. Ele chama isso de vanglória, né? Vanglória é a falsa imagem que cada homem tem de si mesmo e das expectativas que tem em relação aos outros, né?
Então, a ideia, o que o Hobbes se afasta da teoria clássica do riso é exatamente essa, né? O riso é exatamente, eu rio do outro exatamente porque eu observo uma falsa imagem que eu tenho. Ou seja, eu observo que que eu não tenho superioridade, que eu não sou superior a ninguém, né? E daí eu utilizo o elemento do riso justamente para esconder ou para reafirmar uma falsa superioridade em relação aos outros. Olha que percepção. E é exatamente isso aí, esse elemento aí que o Hobbes está mostrando, que é um dos fatores que vai levar ao estado de guerra. Sim. Né? Uma vez, uma professora na graduação, eu fui apresentar um seminário, e aí eu estava rindo, né, na hora de apresentar, e ela falou assim, o riso, por muitas vezes, é sinal de nervosismo. E aí eu falei para ela, no meu caso, não. No meu caso é safadeza mesmo. Safadeza no sentido assim que durante a graduação e a época de escola, eu sempre fui muito, assim, relaxado. Eu não me preocupava com nota, assim, as notas vinham, eram boas, mas eu nunca liguei para os aspectos institucionais, sabe? Daquela coisa de estar seguindo a risca. Eu sempre fui muito com a fala mais ligada ao popular. Tanto é que, assim, eu já dei aula em graduação, pós-graduação, mas hoje eu dou aula para cursinho e ensino médio. Até porque a linguagem que eu utilizo... E aí você deve saber muito bem disso, né? A linguagem sempre é diferente. Se eu já dei aula no fundamental, no médio, pré-vestibular, graduação e pós-graduação. E em cada etapa eu usei uma linguagem diferente. Então, assim, fazer esse projeto aqui é me reencontrar com uma linguagem mais formal, que não deixa de ser, mas também, por outro lado, os professores que eu convido, eles têm que, de alguma maneira, falar uma linguagem mais acessível. É diferente de você dar uma palestra num congresso sobre Hobbes. É diferente de dar uma aula no curso de mestrado. A linguagem é completamente outra. Então, o tempo todo, nós que somos professores, estamos nos readaptando na maneira de se comunicar. Essa comunicação agora, virtual, também é uma novidade. Né? É só uma lembrança. Exatamente, eu concordo inteiramente. Não, eu acho sim. Inclusive, minha fala tá indo em contra você. Né? Mesmo porque eu sou um espectador de lives, que tem lives que eu não consigo ficar 10 minutos assistindo. Né? Porque, primeiro que a gente tem a questão do celular, né? Tá segurando o celular. E a linguagem, ela não pode ser uma linguagem acadêmica rebuscada. Mesmo para o espectador que é da academia. Ninguém aguenta. Eu já vi ótimas lives assim, pela chamada, né? E assim, quando eu fui assistir, me dava sono. Tem que ser uma coisa descontraída. Eu já falei, algumas pessoas conversaram comigo, como é que é live? Eu já fiz algumas lives. Eu falei, gente, não pode ser acadêmico. Tem que ter uma linguagem, né, que vá ao público extra-sala. Porque senão a gente não cumpre o nosso objetivo, que é levar o nosso trabalho a esse público. Esse público que está aqui não é eminentemente acadêmico. Então, assim, né? a gente tem paciência então, assim, de assistir, por exemplo, as aulas do mestrado eram 3 horas e meia, de uma coisa assim, totalmente conteudista. Se fizer um negócio desse aqui, em 10 minutos, a gente não vai ter ninguém assistindo. Né? Então, eu acho que é importante, até porque assim, o projeto é exatamente esse. Eu já fechei o mês de julho inteiro e só faltam 2 professores para fechar o mês de agosto. E a partir da semana que vem, para quem está assistindo, vamos ter lives todos os dias, de segunda a sexta. Consegui fechar, já consegui fechar o mês de julho todo. Agosto eu tenho os professores, mas vou fechar agora as datas só. Mas só está faltando 2 para fechar agosto inteiro. Então vamos ter aí o mês de agosto cheio também. E a ideia era essa, trazer a filosofia para um público mais amplo. Tem pessoas aqui que estão em todas as lives, ó, a Azul, a Vera, tá vendo? Ó? Elas sempre se manifestam, elas estão em todas. Elas participam, elas perguntam. Outras pessoas, cada vez que eu vou fazer uma live com um professor, pessoas que seguem um professor começam a me seguir
e veem um projeto e começam a acompanhar. Eu sempre estou divulgando também o que os professores estão fazendo, que é para tirar um pouco vocês da academia e até também, assim, não deixa de ser um novo conhecimento que vocês adquirem se readaptar a isso, né? A esse novo formato, que é uma novidade para todo mundo, né? Quem renegar isso vai estar atrasado, né? Porque a melhor... Olha, o que o professor de academia quer, né, é ser reconhecido. Quer dizer, é ter o seu trabalho reconhecido, né? E tem muita gente que está dentro das salas de aulas, enclausurados, que a gente nunca ouviu falar. Não sabe nem o que ele pesquisa. Né? Isso aqui é um instrumento incrível. É um instrumento incrível. Mas só que, concordo, a linguagem ela não pode ser a mesma linguagem da academia. Ela tem que ser uma linguagem acessível, né? de modo a gente a dialogar com o público que está buscando exatamente se apropriar desses conceitos filosóficos. Isso. Deixa eu só responder aqui ao Rafa Camargo fez uma pergunta, aí depois você pode retomar aí o raciocínio, que ele falou assim, eu estou chegando aqui hoje, nas lives. Vamos. Rafa e as pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Todas as lives que estão sendo feitas, eu comecei em junho, elas estão salvas no meu IGTV, então assim que eu acabar de conversar com o professor Delmo, a live dele vai ficar lá disponibilizada no IGTV, e no meu canal do YouTube. O link do canal tá lá na bio do Instagram. Então vai ficar salva lá, até permitirem, né? Sei lá o que é que vai acontecer, mas fica salva lá. Eu já tenho algumas lives salvas, já trabalhamos aí vários pensadores, né? Inclusive, entrou um professor aí que ele é o meu convidado da segunda-feira, que é o Flamarion Caldeira, um especialista em Schopenhauer, né? E o Rafa também perguntou da programação. Rafa, rapidinho. Todo sábado, pela manhã, eu coloco a programação da semana. Então, na semana que vem, no sábado, já está lá. Os 5 professores. E aí, no History. Depois eu vou colocando no feed, sempre um dia ou 2 dias antes no feed, vou colocando os professores também, com a data, o horário, tudo certinho. Tá bom? Pronto, professor, pode retomar aí o raciocínio. Não, é fantástico, né? Eu acho assim, o seu trabalho, né, essa ideia fantástica. Eu acho que isso, eu tenho visto aí vários professores, vai vir o professor Daniel Omar, né, da Unicamp, excelente também, fantástico. Consegui o professor Hernani Chaves também, especialista em Nietzsche, Foucault. E eu estava vendo a do Itamar, foi segunda-feira. Itamar, que é o nosso representante na CAPES. Foi muito bom assistir ele gravado, né? Eu não pude na hora, eu vi a gravação, assisti muito toda. Bom, muito bom. Gênio, muito bom. Muito bom. Mas voltando... temos aí mais 10, 11 minutos. Então, só para terminar, então, o interessante como você matou a charada, né? O Hobbes ele vai criticar essa ideia de você rir dos outros para demonstrar superioridade. Ele vai dizer, olha, o seguinte, olha, quem ri excessivamente do outro, evidencia um papel negativo. Porque, na verdade, quando você está rindo do outro, você está demonstrando a fraqueza sua. Ele vai mais além, ele mostra aquele que ri do outro por escárnio, para demonstrar superioridade, está demonstrando, na verdade, a insegurança. Né? Exatamente isso. Olha que eu já passei por questões assim. De eu estar falando alguma coisa e a pessoa está rindo de mim, né? Fazendo escárnio da minha fala, justamente porque ele já percebeu que a minha fala era melhor. Mas não deixa de incomodar, né, professor? Né? É claro. Mesmo sabendo, né, que a pessoa está rindo com deboche, sem nenhum tipo de fundamentação, incomoda, né? Porque, como o Hobbes mesmo está falando, né? Aquele que recebe o riso, né? Ele recebe também a carga de insignificância, de desprezo. Né? Ninguém gosta de rir, que a pessoa ria. Né? Claro, se você numa roda de humor, né? Contando uma piada, né?
é uma coisa. Agora, quando você está falando algo, emitindo uma ideia e o outro está rindo de você, é uma situação que Uhum. diminui o outro, né? Que coloca o outro numa condição de inferioridade. Eu já sofri isso e já vi acontecer. Né? Até mesmo para quem é o espectador, se sente constrangido em relação a isso. Né? E era o mesmo caso que o Hobbes está mostrando. O outro estava emitindo escárnio, né? Escarneando o outro, né? Justamente porque identificou que ele tinha uma fraqueza em relação a esse outro. Né? Então, o motivo de rir do outro era justamente para desestabilizar o outro, não é? Desestabilizar o outro, né? Mostrar que ele era inferior, para esconder que a inferioridade estava naquele que estava rindo do outro. Né? Ou ele fala assim, só para a gente ir terminando aqui, ele fala assim, ó, a consciência de menor capacidade é motivo de reparar as imperfeições do outro para poder continuar sendo a favor de si mesmo. Olha que interessante. Olha como é que o Hobbes faz uma análise psicológica mesmo, né? Quando eu identifico, né, que eu sou menor do que o outro, o motivo de eu rir do outro é exatamente para ratificar que eu sou imperfeito. Né? Olha que interessante essa questão e assim atualíssima, né? A gente vê figuras políticas fazendo isso o tempo todo, né? Escarneando da gente. Agora, quando a gente vê essa figura política escarneando, né? Rindo da gente, né? Na verdade, ele está mostrando a sua imperfeição. Ele vê a sua imperfeição no outro. E aí o outro, né, é motivo de escárnio para ele. Né? Então, isso eu vejo toda hora. Então, a teoria clássica, você mesmo identificou isso logo no convite, né? Falou, professor, isso é Uhum. atualíssimo. Né? E é assim, é atualíssimo. Né? O escárnio, o desprezo pela vida do Professor, eu outro, separei né? aqui duas perguntas, acho que dá tempo. Fica à vontade. Assim, primeiro, quando esse riso que vem com essa carga de superioridade vem de alguém que é superior, em nós acontece algum tipo de movimento de conformação por aceitar isso? Tipo assim, vamos supor, você vai jogar bola e o cara é muito melhor que você e ele zomba que ele é melhor que você. E aí você sabe que ele é melhor, qual é a minha reação? É de aceitação, é de conformação? Não sei se Hobbes fala nesse sentido. Fala. Se a gente perceber que isso é um ato de poder, não é? A tendência natural é a gente se conformar, não é? Porque aquele que zomba, o zombado o identifica como sendo Uhum. superior, né? Então a tendência é a gente se calar, a tendência é a gente se redimir, não é? Mas aí é que está a grande questão, acho que o fio da meada de quem for estudar a fundo a teoria é mostrar, né, é, é mostrar como a gente se coloca, né, contrário a esse movimento. Né? Eu esqueci a palavra do Foucault, né? Quais são os instrumentos de resistência, né? Se apropriando do Foucault. Né? Como eu posso resistir ao outro que tem escárnio sobre mim, demonstrando que é superior? E eu sabendo que eu sou superior, que eu sou superior muito Uhum. mais do que ele, né? Ele pode estar rindo de mim no jogo e eu saber que em algum momento ou outro ele foi brilhante, mas o brilhantismo está em mim. O Hobbes não explica isso, né? Talvez os clássicos falem isso. As formas de resistência à zombaria, ao escárnio do outro, né? No senso comum seria o quê? Uhum. Violência, né? Tu Parte riu da para minha cara, cima. parte para violência. É, Pra cima. Ou no âmbito jurídico, né? É danos uhum. morais, não é? Danos morais.
Você está numa audiência, você está num local público e a pessoa está diminuindo você, afetando a sua integridade, é passível de Uhum. processo judicial, né? É danos morais, né? No âmbito jurídico é enquadrado isso. A partir do momento que eu me sinto inferiorizado, a minha dignidade está sendo ferida, eu posso atentar juridicamente contra a pessoa. Agora, no senso comum é violência. Eu só vi até hoje violência. Né? E será que a solução seria adotarmos uma posição estoica quando, quando eu Qual digo seria? assim, no sentido em que a pessoa ela se posiciona com esse ar de superioridade e que não adianta eu tentar bater de frente com ela, porque é como se falar com uma porta. A porta talvez lhe dê até mais resposta, porque pelo menos a porta se mexe. Tem certas pessoas que não tem esse movimento. Então, assim, uma situação de aceitação, não de aceitar, mas assim, de evitar. De evitar Sim, sim. manter a sanidade mental, Eu algo que a acho. gente está tendo que fazer hoje em dia, né? Principalmente com a política Sim, brasileira. sim, 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 sim. Eu acho, pelo menos eu sigo esse ideário estoico, então, né? Porque eu não aceito, mas eu vou, né, ter um sentimento de certa forma, repulsa, mas sem expressar esse sentimento, né? Sem expressar esse sentimento. É um sentimento de negação, mas sem exteriorizar, sem Uhum. exteriorização, que seria o caso É. da violência, né? Eu acho que é isso. Todas as vezes que eu tive dentro dessa situação, eu agi de forma estoica, então. Eu não aceitei, mas não me posicionei de forma, mesmo porque, né, é muito fácil a gente identificar É. isso, né? Você é um cara educado, jamais faria isso com alguém, rir, ter Uhum. escárnio, a gente jamais faria isso. Mas a gente identifica o sujeito que Identifica. faz. A gente sabe que o sujeito que está fazendo isso, ele está fazendo justamente porque ele quer se mostrar superior a você em alguma questão que ele identificou, como o Hobbes fala, há uma identificação. Ele identifica que você tem elementos de superioridade, né? E que ele é fraco em relação a isso. Então é muito fácil. Todas as vezes que eu me tive nessa situação, eu vi que o sujeito era um fraco. E ele estava fazendo isso justamente para mostrar sua Isso. fraqueza, né? E a nossa ignorância é a pior arma, talvez, né? Porque ele espera sempre algo. Acabou, É como num jogo de acabou de futebol. entrar mais um professor, Evaldo, especialista em Nietzsche, que está Ah, Evaldo Sampaio, ó, é um dos ótimo. convidados também. Professor, eu acredito que a gente esteja acabando, porque quando eu comecei às 7, eu teve que reiniciar. Então, eu Poxa, acredito que a gente deve tão ter 1 ou 2 rápido. minutos. Eu estou com medo de fazer outra pergunta e não dá tempo. Ótimo. Então, só queria agradecer o senhor falasse Poxa, aí foi ótimo. suas últimas Muito palavras, bom. porque o Instagram é assim, de repente aparece um reloginho de 30 segundos faltando. Aí acabou. É, Poderia é, avisar, sei lá, 5 é, minutos antes, 3 minutos, que aí dava tempo, né, da gente se organizar. Então, só as últimas é. palavras, só para a gente encerrar mesmo. Então, Hugo, olha só, foi um prazer enorme. É, Nossa, passou tão rápido, né? Passa rápido, assim, foi agradável conversar com você, entendeu? É realmente aquilo tudo que a gente vê nas lives, né? Você conduz muito bem, apesar dos probleminhas que nós tivemos técnicos, foi uma condução boa. E é isso, né? É divulgar a filosofia da forma mais eficaz que é hoje, pelas tecnologias, né? E que você continue com esse trabalho, né? Nem sei se isso é trabalho, né? Porque é tão eu tô assistindo agradável, aulas. né? Não, pelo que eu penso, sabe o que eu penso de Ah, você? Eu falei para meu amigo. Ele está fazendo pós-doutorado, doutorado, esse aqui é o doutorado que eu não livre tive. Eu estou fazendo docência, agora um doutorado. porque você está tendo aí a oportunidade de estar em contato com as pessoas mais fantásticas da filosofia e das outras áreas do Brasil. Então você está agregando conhecimento absurdo e também divulgando para as outras Professor, pessoas, né? Então isso muito é obrigado. Apareceu o fundamental. reloginho, ó. Foi O um bendito prazer. relógio apareceu, ó. 15 É, segundos só. Queria agradecer é. imensamente a participação.
Foi riquíssimo. Foi e lembrar ótimo. o pessoal que daqui a mais ou menos 5 minutinhos, talvez até menos, a live já está disponível no IGTV, tá? Boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Ótimo.